Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do podcast aqui do programa Japonês Online. Nós decidimos aderir a esse formato que está tão popular nos dias de hoje, para tentar trazer para vocês pessoas que tenham a ver, que tenham coisas a dizer sobre o nosso universo do estudo do idioma japonês, do Japão, e para todo mundo que é apaixonado por esse tipo de conteúdo. Eu sou o Charles, um dos produtores de conteúdo do programa Japonês Online, professor do programa Japonês Online, ex-aluno do programa Japonês Online. Vocês me encontram em vídeos antigos aqui do canal do programa Japonês Online. E eu estarei aqui sendo um dos apresentadores junto com o nosso querido professor Kyo. Boa noite, Kyo, seja bem-vindo. Boa noite, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Kyo Andrioshi, também sou um dos produtores aqui do programa Japonês Online, também professor. Fico mais no Instagram, vocês me encontram direto nas redes, e agora os últimos vídeos estão saindo no YouTube também, tem aparecido bastante eu. Muito bem, e hoje nós já trazemos um convidado muito especial, conforme vocês devem ter visto na thumb, feita com muito carinho, a foto foi escolhida com muito critério. A gente traz ninguém menos do que o cara que traduziu para a legenda o filme que ganhou o Oscar alguns dias atrás. O filme O Menino e a Garça, né? Do nosso querido Miyazaki, do lendário Miyazaki. Esse filme que veio para o Brasil e que ganhou o Oscar depois, mas que aqui no Brasil foi trazido pela distribuidora Sato Company, cuja tradução ficou a cargo do nosso convidado, que além disso, também tem algumas conquistas como estudante de japonês, muito dignas de nota, que a gente vai abordar também. Matheus, seja muito bem-vindo, apresente-se, e não repare a bagunça, é a nossa primeira edição. Muito boa noite, pessoal, obrigado por estarem me recebendo. É uma honra estar aqui nesse primeiro episódio do podcast do programa Japonês Online, com meu amigo Charles, com o Kyo. Muito legal estar aqui. Charles me apresentou pelo mais recente, né? Mas eu sou Matheus, eu sou tradutor de japonês, trabalho com a língua japonesa, sou formado em letras japonês e português pela Universidade de São Paulo, estudo japonês desde os meus 15 anos, já vão aí, não vou fazer essa conta, vai ficar no ar, mas já tem bastante tempo. E é isso. Estamos aí há uma vida trabalhando com japonês, mexendo com japonês, estudando japonês, e estou aqui para falar sobre isso. Muito bem. Parece entrevista de jogador de futebol, né? Artilheiro em 2003, campeão em 2004, né? Então a gente podemos aqui com alguns dos seus feitos, foi o tradutor para a legenda, e depois a gente fala, né, a diferença, a tradução para a legenda, para a dublagem, do filme O Menino e a Garça, que ganhou o Oscar há alguns dias atrás. Você também passou no N1, que é o nível mais alto do exame de proficiência em língua japonesa, e você também fez intercâmbio no Japão através de uma bolsa de estudos do MEXT, que é a mais famosa bolsa, pelo menos aqui no Brasil, que se conhece. A gente sabe que existem outras, mas a mais conhecida é essa. Então você conquistou quase tudo que os nossos alunos querem conquistar, né? Você quase gabaritou, mas a gente começa falando um pouco sobre o Oscar. Kyo Sensei, você assistiu O Menino e a Garça? Pode ser sincero. Não, eu ainda não tive a oportunidade, eu vi o trailer, vi todo mundo falando muito bem, depois vi também, né, que foi indicado ao Oscar e todo esse processo. Quero muito ir assistir, quero muito assistir no cinema, quero ter essa experiência. Eu tô assim, bastante animado para conversar com alguém que trabalhou diretamente nisso, porque quando eu for assistir, na minha cabeça eu vou, lá, eu falei com o cara que fez isso. Então, tô animado. Muito bem, então já vai pensando aí nas suas primeiras perguntas. Matheus, a gente precisa começar do começo, como sempre, né? A gente está aqui sendo assistido por muitos estudantes de japonês ou futuros estudantes de japonês que talvez tenham o sonho de trabalharem com o idioma. E aí a primeira pergunta que fica é: basta saber o idioma? É preciso alguma especialização para traduzir? É preciso bom senso? Ou é só saber o idioma em nível alto? É só procurar no Google Tradutor, que significa Mirai, e você coloca na legenda? Conta para a gente, para quem está começando e talvez não tenha esse detalhamento, como é que funciona esse processo?
Obrigado pela pergunta, Charles. Em primeiro lugar, assim, já de cara eu vou te falar que não basta só saber o idioma, né? Você só ter um conhecimento de um bom nível no idioma, seja de origem, seja o idioma para o qual você está vertendo aquele conteúdo, né? Não vai bastar por si só. Não vou te falar que você precisa ter um curso de tradução, um curso específico para isso, até porque eu não tenho, então seria hipocrisia da minha parte, né? Mas você tem que, no mínimo, ter um conhecimento mais técnico um pouco da língua, conhecer realmente o idioma a fundo, não só como uma pessoa que usa o idioma, né? Mas tem que ter estudo dele, basicamente, né? Das duas línguas, para você entender como funciona uma estrutura gramatical que uma determinada personagem está utilizando, ou por que aquela palavra é usada daquele jeito naquele momento. A gente tem muita coisa no japonês que é meio que pegadinha, né? A gente tem palavras que, se você colocar no Google Tradutor, ele vai te falar que são ruins. Se você colocar no Google Tradutor e escrever yabai, ele vai te falar, é uma coisa ruim, é uma coisa que não... que assusta, que deixa a pessoa mal. E aí, se você for ver como os jovens usam, é o contrário, né? Então, a gente tem muitas coisas desse tipo. Palavras que mudam conforme o tempo, a acepção delas muda. Então, você tem que ter um pouco desse conhecimento histórico da língua, um pouco do conhecimento técnico de como ela funciona a nível gramatical, a nível de estrutura, mas você não precisa ter um curso específico, porque muitas das coisas também você vai aprender na prática, basicamente, né? Traduzindo, que você vai se desenvolvendo como tradutor. Perfeito. Eu quero aproveitar, então, né, que a gente falou, né, do Menino da Garça, que ganhou o Oscar, né, e está falando de tradução. Como que foi, né, a sua recepção a essa notícia, de fazer parte disso? Como que foi todo esse processo? Conta pra gente um pouco. Eu sinto um pouco como se o Oscar fosse meu, mesmo não sendo. Uhum. Brinquei muito com o pessoal aqui em casa, com os amigos, que eu vou comprar uma estatueta e vou mandar gravar com o meu nome, e dizendo aí que faço parte do negócio, colocando lá melhor filme de animação, melhor legenda. Tem o meu nome. Porque foi realmente muito emocionante, assim, desde quando foi indicado, ganhou o Globo de Ouro, já era extremamente favorito, né? Não vou dizer que fiquei tenso, me perguntando se ia ganhar ou não, eu já sabia. Mas foi muito legal, assim, foi muito emocionante poder dizer que eu trabalhei num filme que ganhou um Oscar. E você, e você é muito fã do nosso querido Miyazaki, né? Sim, sim. Já era um sonho seu um dia traduzir um filme dele, né? Com toda certeza. Sabia que se tivesse mais algum, né, porque ele estava teoricamente aposentado, mas a vontade era que realmente, se viesse alguma vez um novo filme, ou tivesse alguma tradução nova de algum antigo, seria uma sensação incrível poder traduzir. E como que foi esse processo para chegar até você, né? Esse projeto, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de um dos maiores nomes aí, né? É uma pessoa que realmente mudou muito a animação, trouxe muita coisa para a gente. Tem muitos fãs aqui no Brasil, né? Até mesmo quem não está tão envolvido com a língua japonesa acaba que sempre fala um pouco de uma obra ou outra ali, né? Então, eu queria saber como que foi todo esse processo até chegar em você. Você precisou mostrar o seu grande currículo? Como que foi? Assim, eu já trabalhava com o pessoal da distribuidora, né, com o pessoal da Sato Company, eu já faço alguns outros projetos com eles, e meio que chegou num colega nosso que meio que distribui os projetos entre os tradutores, né, e ele perguntou se alguém queria fazer, e eu meio que pulei em cima, falei, não, eu faço, sai daqui todo mundo, eu faço, e
foi assim, não foi um super processo, né? Para conseguir chegar a trabalhar com o pessoal da Sato Company, aí teve já vários anos de experiência com tradução, com legendagem, Uhum. né? Já tinha aí uns 8 anos, talvez, de legendagem nas costas. Quando apareceu essa oportunidade, aí mostrei o currículo, alguns trabalhos, e consegui estar ali dentro do cliente, digamos, e quando chegou o filme, então, foi uma questão de o tradutor que pedisse primeiro, e eu dei a sorte de ser o primeiro. Legal. E qual que foi essa sensação, assim? Você se sentiu um pouco aflito de pegar uma obra tão grande que podia representar tanto, né? Como que foi a sua sensação, assim, de... Ah, beleza, consegui, mas e agora? Foi um pouco assustador. Ah, Deu um certo medo por falar, ai meu Deus, eu tenho que fazer o melhor trabalho da minha vida, basicamente, né? É a obra magna, assim, de um cara que eu admiro demais, que faz trabalhos incríveis, impecáveis, então eu tenho que também trazer o melhor que eu puder neste trabalho, né? E acho que foi o que aconteceu. Quem for ao legal, cinema parabéns. assistir a versão legendada vai poder ver o resultado. Muito bem. Sensacional. Talvez uma pergunta, assim, o fato de você ter sido muito exigente consigo mesmo, pelo peso que a obra tinha, isso tornou o processo um pouco mais difícil? Ou assim, uma coisa meio assim, ai, deixa eu ver de novo aqui se eu não posso traduzir aqui essa frase aqui um pouco meu. Você foi mais criterioso, mais chato com o seu próprio trabalho do que talvez fosse com outros, sem desmerecer nenhum dos seus outros trabalhos. Depois a gente vai falar, são centenas, né? Certamente que fui. Assim, é um trabalho que, em especial, não digo que eu dei mais atenção a ele, mas eu estava mais prestando mais atenção dentro de mim mesmo, sabe? Acho que a nível do trabalho que eu fiz, do cuidado todo, é o mesmo de todos os trabalhos, porque cada trabalho que a gente faz, a gente sempre tenta trazer o melhor possível. Mas certamente dentro de mim eu estava, mas será que não pode ser melhor aqui ou aqui? Né? Várias vezes eu escutei de novo, eu voltei, tentei reassistir algum trecho, perguntei para minha esposa se ela achava que parecia natural o que eu estava escrevendo ali, se aquilo fazia sentido ou não fazia. Muitas vezes eu preciso perguntar, a gente fala isso em português? Porque dessa forma, fica uma dúvida, né? A gente fala desse jeito? Né? Às vezes para a gente parece que uma coisa tá legal, assim, tá bacana, e na verdade é completamente artificial, é uma coisa que não é natural. Né? Então é sempre bom a gente ter alguém também que dê uma lidinha para falar, não, tá bom. Você acha, eu sei que o Kyo Sensei tem várias perguntas, mas eu queria aproveitar o gancho. Você acha que o tradutor, depois que ele se consolida no sentido de estar já trabalhando com regularidade e tal, ele corre o risco de inconscientemente cair naquele piloto automático, assim, eu sei o que está escrito aqui, vai meio no automático, Ohayou gozaimasu, bom dia, vai meio no automático, e corre o risco, assim, de não se atentar tanto quanto poderia, às vezes até porque domina a coisa. Você acha que pode existir esse risco? Eu acho que sim, como em qualquer trabalho, pode existir esse risco. Eu acho que vocês aqui, enquanto professores, por exemplo, têm que tomar cuidado, se policiar, para que um aluno venha com uma pergunta, você não responder, isso é isso, e acabou. Né? A gente sabe que com o idioma, principalmente, o idioma japonês, por exemplo, ele, como falei antes, tem várias pegadinhas, tem várias coisas que a gente precisa estar de olho, né? E muitas vezes a gente precisa muito do contexto. Então não basta eu saber que o Ohayou gozaimasu é bom dia, se eu não sei que o personagem está entrando no trabalho 11 horas da noite, mas ele fala o Ohayou gozaimasu porque é assim que se fala quando se entra no trabalho, independente do horário. Né? Acho que isso pode dar um certo... se você não estiver prestando atenção no contexto, estiver só confiante que, eu sei, então eu vou fazer
o que eu sei, você pode acabar caindo nisso. Mas isso é de cada profissional, de todas as profissões. Assim como o médico pode um dia pensar, não, eu sei fazer essa cirurgia de olho fechado, se ele for fazer de olho fechado mesmo, ele vai ter problema. Ou a outra pessoa vai ter, né? Mais até do que ele. Certamente. E eu acho legal também a gente você falando sobre isso e tudo mais, né? Todo esse cuidado, todo esse carinho que você teve também, né? E aí eu queria saber de você, né? Você falou por exemplo, de cursos específicos para tradução, já mudando um pouco de assunto também. Se existe, de fato, esse curso específico, uma pessoa que quer se tornar tradutor hoje, que de repente quer traduzir o próximo ganhador do Oscar aí, como que ele faz para chegar, né, até onde você chegou? Quais são os passos? Conta um pouco mais da sua estrada até chegar onde você chegou. Ou ainda, para a pessoa que está vendo agora, eu quero traduzir, eu acho que eu já tenho um nível legal de japonês. Para onde ela manda o currículo? Bom, acho que muitas coisas, calma. Quanto a cursos específicos de tradução, assim, eu vou ser sincero que eu não conheço nenhum de nome ou de ter pesquisado a respeito, porque não foi uma coisa que me surgiu assim, como é que será que faz para eu ser tradutor? As coisas só foram acontecendo. Eu comecei a estudar japonês lá atrás, com 15 anos, quando me formei no colegial, fui entrar na faculdade, eu olhei ali a lista do vestibular, falei, opa, letras japonês, acho que isso parece legal, e comecei em outra faculdade, completamente nada. Falei, isso parece legal, mas não sei se dá dinheiro. Fui fazer outra coisa completamente diferente, desisti, falei, não, era aquilo mesmo. E quando fui estudar, então entrei na faculdade, só fiz o curso. Quando saí da faculdade, meio que as coisas foram acontecendo, assim. Eu já tinha um tempo com experiência de tradução de fã. A gente fala um pouquinho dos famosos fansub, que eu fiz um pouco de parte disso também. É meio que brincar de traduzir, né? A gente diz assim, porque você pega um negócio que você gosta e fala, poxa, e aí entrando no que o Charles perguntou, se as pessoas querem saber como elas podem começar a traduzir, o que elas precisam fazer, a melhor coisa para você fazer é você ir treinando sozinho, que seja. Né? Que seja para não mostrar para ninguém, não estou endossando aqui atos ilícitos de pirataria e distribuição de conteúdo de maneira ilegal, de forma alguma. Mas, assim, você, de repente, pegar um livro em japonês que você tem e falar, vou traduzir isso aqui para mim. Né? E você ir praticando realmente o ato de traduzir, assim, que aí uma hora você vai ter um pouco de prática, vai falar, bom, tenho mais ou menos uma segurança de como faz, e aí você vai atrás de conseguir a sua primeira oportunidade no mercado, e aí montando currículo, montando basicamente currículo, a princípio, porque portfólio você não vai ter, mas você pode começar com coisas pequenas, às vezes o pessoal no LinkedIn pede coisas, você coloca lá que você é tradutor de japonês, vão aparecer pessoas que precisam de traduções, existem agências de tradução, por exemplo, que o pessoal pega também freelancers, tradutores, né, tradutores freelancers, para fazerem serviços desse tipo, e aí, conforme você for construindo um portfólio, construindo coisas que você possa mostrar, e falar, olha, eu já traduzi isso aqui. Você vai chegar numa hora que os trabalhos começam a aparecer, assim, eu diria, né? Muito de ir atrás também, depois de ter um pouco desse portfólio, ir atrás, mandar currículo naqueles trabalhe conosco, das editoras, das produtoras, assim, da Netflix, desse tipo de empresa. Uma hora aparece, assim, basicamente.
É legal saber disso, né? Porque tudo a gente pode fazer um grande catadão, um resumo disso, que tudo é você começar, né, a fazer suas traduções como fã ali. E eu acho, eu nunca trabalhei como tradutor oficialmente, fiz só a tradução de alguns documentos também quando eu estava no Japão, mas foi muito importante para eu desenvolver e entender como a tradução funciona de certa maneira. Então, você que está querendo começar, pega alguma coisinha de fato mesmo que você gosta e vai. E depois dá cara a tapa, né? A sair por aí, se entrega, vive o negócio. Mas por falar em dar a cara a tapa, né? Você falou aí de como foi todo esse processo até chegar nisso, né? Mas fala para mim aí como que foi a sua primeira tradução, quais foram as sensações, você se recorda disso, de oficialmente, nossa, estou trabalhando nisso, qual empresa foi, qual projeto foi? O primeiro projeto oficial mesmo que eu fiz foi o da Sato Company, Uhum. né? Me chamaram aí, por intermédio de um grande amigo meu, rapaz que talvez esteja aqui entre nós nesse momento. Talvez essa pessoa seja eu, talvez eu também preste serviço para a Sato Company como freelancer e talvez seja eu que tenha chamado o Matheus. Talvez. Talvez, não confirmo nem nego, muito pelo contrário. Isso. E é importante Mas destacar, até desculpe interromper, né? E a pior coisa num podcast é interromper o convidado, mas é importante destacar que a gente não pode, talvez, fugir um pouco da questão da importância de você ter contatos no meio. Muita gente fala que essa coisa, né, do contato, do quem indica, como se fosse uma coisa ruim, mas ela é parte inerente de quase qualquer mercado, em quase qualquer área de trabalho. Então, procure também, se você tem esse sonho, ter contatos com pessoas, né? Deixe as pessoas saberem que você é um profissional da tradução, que você domina o idioma, porque as chances elas podem aparecer e as pessoas, quando surgir a chance, a pessoa tem que lembrar, o fulano, né? Então é importante essa parte dos contatos. E daí eu chamei, Matheus, venha, tem uma chance aqui. Como foi, assim? Conte para nós. Cara, só tocando um pouquinho isso que você disse, acho que você falado, porque tem o quem indica, é um pouco, dá um certo tom negativo, mas assim, é importante fazer seu network. A gente coloca o termo em inglês que fica mais bonito, é networking, né? Você realmente ter contatos, você tentar conversar com pessoas que têm essa vivência, né? Que vai também te ajudar a chegar ali a tá ali na mente quando alguém pensar, puxa, eu precisava de um tradutor de japonês, quem é que eu chamo? E você vai estar ali na cabeça da pessoa para ela te chamar. Né? Eu acho que nesse momento, a sensação, quando você me perguntou se eu queria fazer, foi muito legal, assim, eu fiquei muito animado. Eu estava trabalhando com outra coisa completamente diferente. E foi uma oportunidade que eu falei, meu Deus, parar agora. Eu lembro que em 15 minutos eu já estava falando com o rapaz que ia me entrevistar, já tinha mandado currículo, já tinha deixado tudo ajeitado, assim, tudo resolvido, para poder fazer os trâmites ali para tá entrando. De tão assim, era a oportunidade que eu estava esperando. Uhum. E qual que foi o primeiro trabalho, assim? Qual que foi a sensação de, tipo, nossa, eu tô traduzindo aqui agora, é oficial, talvez... quando você fazia como sub, né? Fica aquela coisa de, errei, tá tudo bem, mas... Tem essa sensação, assim, quando você faz um fansub, você fala, é de graça, ninguém tá vendo, se tiverem vendo, não tiverem vendo, tanto faz, se não gostarem, vão para outro, e assim, para mim não fazia muita diferença isso, apesar de que sempre tomei muito cuidado também com todos os meus trabalhos, mesmo que não fossem oficiais, né? Mas quando chegou esse primeiro trabalho, foi uma série que chama Kamen Rider Faz, tá lá na Amazon Prime, quem quiser assistir. Disponível no Prime Video. Exatamente. E foi uma sensação completamente diferente, né? Porque como é um trabalho para uma empresa, para um cliente sério, para um cliente, né? Para começo de conversa, assim, é uma coisa que você pensa, poxa, essa agora é a minha profissão. E se a minha profissão é o que eu quero seguir de carreira, eu tenho que fazer absolutamente o melhor. Eu não posso errar, não posso não posso deixar na mão, assim, não posso fazer de qualquer jeito.
Então, é uma sensação que dá um certo também medo de você falar, meu Deus, se eu errar aqui, já era, talvez não deslanche de nenhuma outra forma. Também não é para ter todo esse peso, eu só costumo me colocar mesmo. Mas tem essa vontade de querer fazer o melhor possível, sabe? Perfeito. Eu queria voltar um pouco pro filme, né? O Menino e a Garça, porque no original, o nome original não é esse. Houve uma mudança que, inclusive, não é nem você que definiu, né? Isso vem no licenciamento internacional do filme. Foi decidido pelo estúdio, pelas pessoas que mandam, que haveria uma modificação. Eu queria perguntar desse trabalho específico do filme. Teve alguma coisa curiosa na tradução? Você lembra de alguma coisa que você precisou adaptar, que foi desafiador? Tem alguma história assim nesse sentido, que até sem dar spoiler do filme, que acho que ainda está em exibição, mas tem alguma história curiosa nesse sentido? Certamente. O filme está em exibição, está em cartaz pelo menos essa semana ainda nos cinemas de todo o Brasil e até o fim do mês no cinema da Sato Company em São Paulo. Fica aí a dica para quem tiver a chance de querer ir ver. Peraí. Às vezes eu me perco. Tá tudo bem. Tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. É isso. Então, teve sim coisas da tradução. O título, eu queria colocar o título original, se eu pudesse, eu deixaria o título original, né, traduzido, obviamente, que ficaria algo do tipo Como Vocês Vivem, né, o Kimitachi wa Dou Ikiru ka, que é o título original, mas isso é uma coisa que, infelizmente, não depende do tradutor, muitas vezes não depende da distribuidora aqui no Brasil. Né? Esse tipo de obra, geralmente tem, principalmente quando a gente trabalha com coisas que vêm do Japão, muitas vezes eles já determinam um título internacional lá dentro da empresa e aquele é o título internacional e acabou. Isso não tem muito espaço para ser discutido. Né? E para bem ou para mal é assim, então a gente segue sendo assim. E aí, quanto a coisas da tradução, cara, teve algumas coisas que pelo menos para mim, são interessantes de a gente ver. Por exemplo, tem a garça, ela é um tipo de garça específico, né? É uma espécie, subespécie, aí eu já não vou saber, porque eu não sou biólogo, eu sou tradutor de japonês, que é a tal da garça real. É um aosagi, não é só sagi, né, que seria só garça. E aí, para achar, por exemplo, qual é a melhor forma de traduzir, porque se você procurar agora no Google Tradutor, você jogar lá aosagi, ele vai te dizer que é uma... Em inglês é Grey Heron, e aí se você for procurar em português, meio que não existe um nome comum, assim, né? E a sua primeira ideia é a garça cinza, porque em inglês é grey, ou azul, porque em japonês é azul. E aí, quando você vai pesquisar, por exemplo, você acha que garça cinzenta é um nome que se usa para esta espécie, subespécie, enfim, mas em Portugal. E aí você tem que procurar para saber qual é o nome que usa no Brasil. E aí, que pesquisando, achei lá, garça real. Então, é uma garça real. Toda vez que ele fala aosagi, eu coloquei lá, garça real. Porque ele faz essa distinção, às vezes, entre essa garça e a garça comum. Isso é uma coisa muito legal que você traz agora, né? Você afirma, né? Eu sou tradutor, não sou biólogo, mas traduzindo, você sente que você acaba se tornando, por pesquisa e por contato, várias outras profissões, por assim dizer? Tem um pouco disso, assim, não diria que me sinto me tornando várias outras profissões, porque acho que um pouco de exagero. Mas a gente tem que certamente conhecer um pouquinho de cada coisa, assim, né? Quando a gente está trabalhando com um conteúdo que, sei lá, ele fala de medicina, a gente tem que ir atrás dos termos médicos, do jargão, e de como são usadas aquelas palavras equivalentes, né?
Ou se eu estiver traduzindo uma parada, sei lá, um filme de corrida. Eu tenho que saber como é que eles falam dentro do pit stop, dentro do carro, como é que a equipe fala entre si. Então, a gente tem que ter esse conhecimento meio que de todas as coisas. Por mais que a gente aprenda para aquele trabalho e depois esqueça muita coisa, porque a cabeça da gente, o cérebro da gente tem uma capacidade finita de guardar coisas, infelizmente, ele não é infinito. O espaço não cabe todas as informações do mundo, a gente esquece coisas. Mas por mais que você esqueça, pelo menos no momento daquele trabalho, você tem que ter aquilo ali gravado na sua memória, anotado em algum lugar, você precisa saber aquilo. E você já se pegou em algum momento, tipo, sei lá, em uma conversa real ou assistindo uma série, assim, que você gosta, tipo, eu já vi isso daí porque eu traduzi uma coisa parecida, tipo, ou numa conversa, sei lá, um médico falando e você vira e fala, esse termo em japonês é tal coisa, já aconteceu isso? Já, direto acontece, principalmente com médico. Eu trabalhei um tempo numa outra empresa fazendo pesquisa de profissionais médicos no Japão. Então, termos médicos, assim, direto, eu vou em algum médico, em alguma consulta, eu sei o nome da especialidade em japonês, 3, 4 doença comum daquela coisa eu sei em japonês, tem umas coisas assim. Da hora. E aí eu queria aproveitar, né, voltando um pouco ao assunto, você disse sobre muitas vezes o nome ele é mudado pela empresa e não tem o que fazer, né? Mas, assim, você faz a tradução, ela passa por uma revisão. Qual que é o processo depois de traduzir? E se alguém, tipo, chega em você e fala assim, olha, esse termo aqui específico, aqui a gente não usa. Existe esse tipo de coisa que acontece? Existe um processo depois, né, da tradução, de edição, de revisão, etc. Poderia existir mais feedback, talvez. Porque algumas coisas a gente vai ficar sabendo quando sai. Entendi. Mas, sinceramente, nesse caso do filme do Menino e a Garça, o revisor é o rapaz que me colocou no projeto, que me trouxe o projeto em primeiro lugar. Então, é um amigo, é um conhecido. O que tinha de feedback para ele me passar, ele me passou. Não lembro se teve muita coisa assim, acho que mais coisas de erro de digitação, né? Olha, aqui você comeu um espaço, aqui tinha uma vírgula que faltou, mas coisas desse tipo. E aí, em termos da tradução mesmo, é muito difícil, até por uma questão de tempo, de logística, entre aspas, de conseguirem te dar uma devolutiva de tudo. Um filme de 2 horas é muito difícil o seu cliente poder falar para você, olha, teve esse minutinho aqui, eu não gostei do jeito que você falou, que você adaptou essa palavra. É um pouco complicado, assim, de ter esse feedback tão detalhado, né? Muitas vezes a gente tem coisas que... essas coisas que, por exemplo, isso aqui não se traduz, se eu estiver falando de um anime, sei lá, de um Battle Shonen qualquer, assim. Por exemplo, essas coisas vêm previamente falando, olha, isso aqui você não vai traduzir, isso aqui vai ser assim em japonês, ou isso aqui vai ser em inglês, meio que tem isso, mas o depois, o tipo, você traduziu e não precisava, é muito incomum. Entendi. Perfeito. Muito bem. Mas ainda voltando sobre o filme, vocês estão vendo que a gente vai para um assunto e volta, vai para não cansar de um assunto só. Não tem nada a ver com as nossas ideias serem malucas, é para não enjoar de um único assunto. Qual a sua cena favorita do filme, tentando não dar spoiler? E você chorou quando viu o filme no cinema? Não minta para mim. Cara, eu chorei traduzindo. Aí sim, hein? Eu já chorei traduzindo. A cena favorita. Pode ser eu mais acho que de eu não vou poder falar. Eu acho que eu não vou poder falar, hein? Eu acho que é spoiler. Eu vou me abster desse comentário. Mas teve mais de uma? Ou uma só, assim? De que forma esse filme te tocou? Porque saindo um pouco da questão idiomática e falando da obra como um todo, e a gente acaba
falando da obra como uma obra muito japonesa, então a gente sai do idioma, mas não sai da cultura. De que forma essa obra te tocou de maneira diferente de outros trabalhos, ou até de outros filmes do próprio Miyazaki? Teve isso? Tem, assim, eu acho. É um filme que fala de perda, né, de luto e de meio que reconstruir a sua vida após um período traumático, eventos traumáticos, eventos que levam aí a esse luto. E eu acho que, para mim, a nível pessoal, tocou um pouco por ter tido perdas recentes. Acho que essa mensagem do tentar seguir em frente e do levar aquilo com você, apesar do seguir em frente, ou melhor, de seguir em frente, apesar de carregar consigo isso, né, esse sentimento de perda, essa falta, é uma coisa que me tocou muito, por exemplo. Sim, é uma obra que é fantástica. É fantástica tanto no sentido de ser fantástico da fantasia, né? Mas também no sentido de ser uma coisa incrível, uma coisa que é única, assim. Acho que talvez não... talvez não, eu acho que com certeza é o meu filme favorito do Estúdio Ghibli e do Miyazaki, principalmente. Muito bem. Os entrevistadores ficaram até sem palavras por alguns Vamos lá. Matheus, você fez intercâmbio no Japão. Muitos alunos nossos querem estudar no Japão. Uma das formas é via a famosa Bolsa MEXT, que é uma bolsa de estudos fornecida pelo Ministério da Educação e Cultura do Japão. A gente tenta explicar para os alunos, essa não é a única bolsa, tem outras. Mas essa é a mais famosa, mais divulgada, mais difundida. Você conseguiu e a gente sabe que tem muitos alunos que não conseguem por diversos motivos. Queria que você primeiro começasse contando como foi o processo, por que você quis fazer, como foi o passo a passo, as dificuldades, e, enfim, resumisse aí, contasse. Você é um bom contador de histórias, conta pra gente. Não sei se sou tão bom contador de histórias assim, eu tendo a ser um pouco prolixo. Não, mas estamos aqui para te ouvir, por favor. Mas vamos lá. Bom, então, acho que, como eu falei, eu estava estudando japonês na universidade, e um belo dia chegou a oportunidade da bolsa por meio de um professor, assim, os professores falavam um pouco sobre isso, né? A gente tinha um professor que falava bastante, insistia bastante, tem oportunidade de intercâmbio, gente, olha, vamos fazer intercâmbio, quem quer fazer intercâmbio, meio que ele ficava tentando vender o intercâmbio, assim, pra gente, é claro que todo mundo queria, mas dá um certo, também receio de você se candidatar a essas coisas, né? Às vezes, acho que, pelo menos para mim, dava um certo receio de me candidatar. Eu tive amigos que foram, que voltaram e falaram, não, o processo é tranquilo, é simples, é de boa, cara, só vai. E aí chegou um ano que eu falei, tá bom, vou tentar, né? E é um processo que é tranquilo, entre aspas, assim. A Bolsa do MEXT, ela tem 4 modalidades, salvo engano, né? Tem a modalidade de graduação, para quem está saindo do ensino médio, a modalidade de pós-graduação, para quem já é graduado em alguma coisa, a bolsa para professores, para quem é professor, trabalha como docente há mais de 5 anos, e a bolsa que eu fui, que era para os estudantes de língua e literatura e cultura japonesa, né? O processo das demais bolsas, eu não sei exatamente como funciona, principalmente a de graduação, porque você tem que estar no ensino médio, em geral, em alguma escola que tenha um convênio com uma universidade do Japão, ou que você conheça alguém para te indicar, né? Então, provavelmente tem aí uma certa... um quezinho a mais de dificuldade, ou um passo a mais que você precisa pesquisar por conta própria. Você que é jovem aí nos assistindo, que tem seus 15, 16, 17 anos, quer ter essa oportunidade, dá uma olhadinha no site dos consulados da sua região, tenta conversar com pessoas aí que você conhece, que já fizeram um intercâmbio, ou coisa do tipo, para saber mais sobre isso, porque eu não vou saber dizer. As demais bolsas, assim,
Também para professores deve ter alguma coisa com as escolas e tudo mais, mas as oportunidades, basicamente, elas aparecem no site do consulado, né? No caso da gente aqui de São Paulo, de Minas e mais algum lugar, não me lembro onde, o nosso consulado cobre essa região, São Paulo, Minas, e tem mais algum outro estado, se não me engano, Mato Grosso, talvez. Uma coisa assim, né? E aí as oportunidades aparecem, então, de bolsa lá no consulado, no site, para você fazer sua inscrição e correr atrás. O processo ele não é muito complicado, né, tecnicamente, assim, você precisa ter os seus documentos. No caso, se você está indo para uma bolsa dessa minha de língua e cultura japonesa, você precisa ter um comprovante de que você se formou no ensino médio, está matriculado na universidade, em uma universidade estudando língua e cultura japonesa. Não pode ser essa modalidade de bolsa exclusiva para quem estuda língua e literatura e cultura japonesa na universidade. Você precisa ter um projeto de pesquisa, uma coisa, então, que você quer estudar estando no Japão, uma carta de indicação de um professor da sua universidade, falando que é um bom aluno, faz por onde, corre atrás, não vai chegar no Japão e só vagabundear e não vai fazer nada, né? Porque, afinal de contas, é o governo deles que vai estar pagando para você estudar. Então, eles querem que você seja um bom aluno, um aluno minimamente responsável, né? E acho que os documentos eram esses, assim. Um projeto de pesquisa, essa carta de indicação, os documentos pessoais, né? Seu passaporte, seu RG, sua certidão de nascimento. É feita uma prova também? Vou chegar lá. Ah, tá. Não, só Em seguida, você entrega os documentos e você vai passando por várias fases, né? Um processo multifásico, digamos assim. A primeira delas é a avaliação dos documentos, né? Obviamente, porque se os seus documentos, por algum motivo, não passarem, você já está desqualificado aí, né? Mas após a análise dos documentos e tudo mais, você vai fazer as provas. No caso dessa bolsa que eu prestei, tinha prova de inglês e de japonês, né? Sendo para alunos de língua e cultura japonesa, pede-se um nível mínimo de japonês. Se não me engano, era o N3, que você precisava ter no mínimo do Noryokushiken. Tive um amigo que foi com N4, porque o professor escreveu na carta de recomendação, não, mas ele tem nível, só realmente não prestou a prova, mas tem nível, sabe? Então, mesmo isso, o certificado do Noryokushiken é um dos documentos que precisa, esqueci dele. Mesmo isso é negociável até certo ponto, né? E feitas as provas aí, que é o que vai dizer realmente se você tem aquele nível ou não. Então, por isso o certificado é negociável, né? Desculpa te cortar. Não, Deixa eu ver se eu entendi. São duas provas, de inglês e japonês, ou você escolhe entre uma ou outra? Dependendo da modalidade de bolsa, você não precisa saber japonês de cara, né? Todas elas, obviamente, é melhor que você saiba. Mas, teoricamente, em teoria, em tese, você pode fazer só a prova de inglês. Elas são no mesmo dia, é uma depois da outra. Então, em tese, você pode fazer a prova de inglês e entregar a prova de japonês em branco. E essa que você fez as duas provas? Eu fiz as duas provas. Eu já tinha bastante tempo de estudo. E sabia que as minhas chances eram melhores, obviamente, fazendo a prova de japonês. Então, optei por fazer ela o melhor possível, assim, né? Não simplesmente fazer ela no automático. E aí, após as provas, tem uma entrevista que você vai passar pelo pessoal do consulado. Acho que na minha banca tinha o cônsul geral, o cônsul de assuntos culturais. Tinha 2 professores da minha universidade, foi a minha sorte.
e um outro professor que eu não conheço, sinceramente, eles não se apresentam, então eu não sei quem ele era. Assim, simplesmente não sei, não faço a menor ideia. Mas foi a única pessoa que me fez perguntas em inglês. E você passa por essa entrevista com esta banca para explicar um pouco da sua trajetória, do seu currículo e do seu projeto de pesquisa, né, no caso de ser uma modalidade de bolsa que precisa de um projeto de pesquisa. Primeiro, a entrevista, elas foram, todas as perguntas, tirando esse professor que você não conhecia, foram em japonês? Assim, eu tive muita sorte de ter os meus professores meus na banca, né? E eles puderam ver que eu estava super nervoso de falar em japonês. Então, basicamente, eu me apresentei em japonês, eu fiz o meu Chikoshokai em japonês, comecei a tentar responder alguma coisa em japonês que o cônsul me perguntou, tive um pouco de dificuldade, eles falaram, se você quiser responder em português, não tem problema, eu respondi em português, e aí que me foram feitas perguntas em inglês também, no sentido de falar, tá bom, será que você fala japonês mesmo? Não sei, você precisa pelo menos ter o inglês, então vamos te perguntar coisas em inglês. Entendi. E aí, outra coisa também, né? Em relação ao seu projeto de pesquisa, você acha que, dependendo do projeto de pesquisa, isso também influencia no aceite ou não para a Bolsa? Influencia, com certeza. Isso é uma coisa bem importante também. Né? No caso da Bolsa de Língua e Cultura Japonesa, sendo super transparente assim, tem muitas vezes que sobram vagas. Então, talvez o projeto de pesquisa não seja uma coisa tão definitiva, tão eliminatória, quanto em outras modalidades. Na modalidade de pós-graduação, por exemplo, é uma coisa absolutamente eliminatória. Eu prestei a prova para pós-graduação, logo depois que eu voltei, eu fiz mais um ano de faculdade, terminei, me formei, e prestei o processo para pós-graduação, e não passei, não tenho feedback, né? Se você não passar, você nunca vai saber por que não passou, se não conhecer ninguém da banca, mas assim, eu suspeito fortemente que tenha sido por conta do projeto de pesquisa, porque afinal as provas de idiomas, modéstia à parte, eu sei que não foram. Ok. Não, é importante, né, para quem quer fazer essa mesma modalidade que você, né, quer entender, que está nos ouvindo, né, a importância do projeto de pesquisa também, não só para a pessoa que está indo agora, mas que quer seguir carreira acadêmica e quer ir para o Japão depois, eventualmente, né, saber escolher muito bem, saber com quem conversar é bastante importante. Esse meio acadêmico acaba sendo também sempre por quem me indica, no fim das contas também, né? Mas é muito importante ter um projeto bom. Eu sei falando um pouco sobre mim também, é que eu fiz 3 anos de Unesp e eu também tinha a vontade de ir por essa mesma bolsa. No ano que eu fui tentar, eu acabei desistindo da universidade, fui por outros meios, mas nessa época já se falava bastante sobre ter um bom projeto de iniciação científica e tudo mais, então fica o conselho aí. E aí eu deixo uma dúvida para você também, para essas pessoas que estão querendo agora entrar na universidade e de repente se tornar tradutor como você acha que a universidade ela é o caminho para quem quer entrar nesse mercado, pesa no currículo, ou saber o idioma talvez pese bem mais e ter a malemolência da tradução? Cara, isso é uma pergunta difícil, assim. Eu acho que você ter a malemolência, o conhecimento do idioma, é o que vai pesar mais em termos de escolherem você a um outro candidato, né? A depender do seu portfólio, por exemplo, no análise do que você traduziu, contra o que um outro candidato que talvez estudou numa universidade prestigiada, mas que ele não traduziu, né? Se você tiver trabalhos que têm mais visibilidade e que possam ser analisados a qualidade ali com mais facilidade, e você tiver um trabalho melhor de tradução, eu acho que a universidade não vai pesar no seu currículo para você ser selecionado para alguma coisa. Mas a questão toda é que é aquilo que eu falei no começo.
para você conseguir ser um bom tradutor, você precisa ter um conhecimento não só do idioma, como quem usa o idioma. Né? Muitas vezes, acho que todo mundo tem experiência com português, de falar, eu não sei explicar, eu sei que é assim. E isso é uma coisa um tanto quanto importante na tradução, você saber explicar, não porque você vai ter que explicar muitas vezes o seu raciocínio, mas porque você precisa saber fazer o raciocínio para chegar àquilo, né? Então, é perfeitamente possível você ser um bom tradutor sem ter uma graduação universitária no idioma, ou em linguística, ou em tradução. Sem dúvida nenhuma. Tem aí o Charles, por exemplo, não é graduado em letras japonês, e ele é um excelente tradutor. Já vi muitos trabalhos dele, já revisei trabalhos dele, e sei que é um excelente tradutor. Minha mãe também Mas... todos os trabalhos. Mas você estar na universidade tem 2 pontos que são muito fundamentais, que é esse, você vai estar num ambiente em que você está estudando a estrutura do idioma, como ele funciona e por que ele funciona como ele funciona, né? E tem a questão de ter contatos e fazer o seu networking, que também, estando na universidade, você vai, no caso da Universidade de São Paulo, por exemplo, você vai estudar com professores que são tradutores. Uma das minhas professoras de literatura, ela traduziu grande parte da bibliografia aí do Haruki Murakami, por exemplo. Né? Tem inúmeros outros trabalhos. Aqui esse vai ser o mais conhecido, assim, o mais fácil de saber o nome. Né? Então, assim, você já está tendo contato com as pessoas que traduziram obras. Dificilmente você vai ter professores que traduziram mangá, por exemplo. Mas Sim. Você tem ali dentro da universidade gente que traduziu obras, assim... Tem gente que traduziu Haruki Murakami, tem gente que traduziu... sei lá, fala um autor aí, gente. Natsume Soseki. Tem gente que traduziu Soseki, tem gente que traduziu Keizaburo Oi, tem gente que traduziu Mishima. Então, você tem uma rede de contatos, basicamente, muito rica também. Estando dentro da universidade, que é uma coisa que fora talvez seja um pouco mais difícil de conseguir. Mas aqui, na nossa primeira edição do podcast do programa Japonês Online, nós queremos polêmica. Nós queremos, né? A gente quer colocar o convidado contra a parede de maneira bem desconfortável. Mateuzinho, algumas vezes conversando com você, e mesmo hoje, você falou da sua experiência, como você conseguiu, né, ser aprovado na bolsa do Next, e assim, talvez a gente até tenha entendido um pouco mal, mas da maneira como você fala, dá a impressão que não foi tão difícil. E existe um senso comum de que é difícil. Muitos alunos ouviram falar que é difícil, ou tentaram fazer e não passaram, e ouviram falar que muita gente tentou fazer e não pareceu, e parece que é difícil. E você deu a entender, nem tanto. Ou se eu estiver enganado, você me corrige. A pergunta é, para você, talvez tenha sido menos difícil, porque o seu projeto de pesquisa estava mais estruturado, porque você, quando fez, já dominava mais o idioma, ou foi justamente a soma dos 2 fatores? É porque você não descuidou de nenhum deles? Cara, isso é uma pergunta que você me deixou bem desconfortável, sinceramente. Então, porque desculpa. Se você me perguntar, eu acho até hoje que foi um erro do consulado. Sinceramente, se perguntar para mim, assim, eu falo, eles mandaram o cara errado, não é possível. Mas falando sério, tem esse cuidado que a gente tem que ter, tanto nas provas de idioma, né? É importante você ter esse cuidado de prestar atenção no que você está respondendo, no que está marcando no gabarito. Isso, marcar as coisas no gabarito, para mim, é uma coisa muito problemática. Tenho uma história para contar sobre isso, quando a gente for falar de exame de proficiência. Já, hein? Não percam. Já. E ter realmente o cuidado de fazer aquela prova com todo o seu... estando ali focado nela. O projeto de pesquisa, de fato, é muito importante. Né? Não é tirando a importância dele. Realmente precisa estar bem estruturado, ter um mínimo de fontes bibliográficas que
que você tenha consultado para escrever aquilo, não adianta você simplesmente tirar da sua cabeça e falar, eu quero pesquisar tal coisa, sem ter um mínimo embasamento, um mínimo fundamento mesmo de método científico. São ciências humanas, mas a gente ainda trabalha com método científico, com certas... com as formas que são necessárias às ciências humanas, né? A linguística, a literatura. Você tem que ter pelo menos um pouco de embasamento nisso para poder montar um projeto bem estruturado também e que não vá ser lido como só esse cara quer ir para o Japão fazer qualquer coisa, tá achando que é bobeira, assim, que é fácil, né? Vou dizer que muitas vezes as pessoas fazem parecer mais difícil do que é também. Acho que não é esse bicho de 7 cabeças também que ninguém passa. Como eu disse, às vezes sobram vagas por questões, por exemplo, do pessoal querer se inscrever sem ter a proficiência mínima. Acontece de algumas pessoas tentarem e simplesmente não estarem prontas para aquilo naquele momento. Eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente tem uma coisa de... acho que da mesma forma como tem pessoas que estão preparadas e não se sentem capazes, tem aquela coisa da síndrome de impostor, a gente tem muita gente por aí, não dizendo que é o caso de todos, assim, ou de quem está nos ouvindo, mas a gente sabe que tem pessoas que vão falar, não, eu sei muito, eu sou muito bom, falo japonês pra caramba, e quando chega lá na prova, simplesmente não é isso que a prova mostra, né? Então, por isso é importante ter esse cuidado, seja na prova, seja na elaboração do seu projeto, que é em japonês. Não dá para você escrever um projeto de pesquisa em português e mandar traduzir no Google, porque a gente sabe que isso não vai passar, né? Isso é avaliado também, não só o mérito do seu projeto enquanto pesquisa acadêmica, mas, obviamente, como ele é escrito também está sendo avaliada a sua habilidade no idioma. Então, são coisas muito importantes. Aí você chegar na entrevista, saber se portar minimamente na entrevista, né? Ter os modos japoneses de entrevista. Chegou aqui um copo d'água para mim. Não pode chegar dando tapa nas costas do professor, né? Professor é o nome dele. Não pode, né? Não pode, pelo contrário, eu fingi que nem conhecia. Eu não cumprimentei meus professores na banca, sabe? E você tem que ter essa... Obrigado, amor, inclusive. Você tem que ter essa... Chegou o copo d'água, alguém trouxe, né? Tem que agradecer. Também amam. A minha querida esposa. Também amam. Com toda certeza. Com toda certeza amamos e muito. Oi, sim. E, enfim, você tem que ter esse cuidado de na entrevista você se portar minimamente como eles esperam, né? É claro que tem orientações do consulado antes da entrevista, então eles te ensinam mais ou menos o que você tem que fazer. É só você prestar atenção. E também falar minimamente, você não precisa ser a pessoa mais eloquente do mundo, falar o melhor japonês do mundo, até porque fica muito explícito que a bolsa é para isso também, para você poder se aprimorar no idioma, não só realizar a sua pesquisa. Mas é importante que você consiga se comunicar minimamente, porque afinal de contas o governo está te mandando para lá, para você passar um ano estudando numa universidade japonesa, com pessoas japonesas, professores japoneses, alunos japoneses, e viver uma vida no Japão. Eles não podem te mandar para lá sem você saber se comunicar. Então, é muito importante isso. Acho que o mais importante é o idioma e o projeto realmente também conta bastante. Perfeito, muito legal. E aí eu quero voltar um pouco também do assunto lá atrás e misturar também com esse do assunto da universidade. E muitas pessoas ainda têm medo, né? Principalmente os jovens e os familiares um pouco mais velhos também, sobre entrar nessa carreira, né? E mais ainda sobre ser Nikkei é importante para quem quer entrar nisso? Faz diferença? Você sentiu de alguma maneira que isso, por exemplo, um descendente que estava ali, entrou primeiro porque é descendente? De jeito nenhum. Eu acho que isso não pesa. Vai pesar,
assim, numa primeira olhada que te derem e falarem, pô, mas, né? Assim, mas você não é Nikkei. Né? Tem um pouco isso, mas esse estranhamento ele acaba sendo uma coisa positiva, que trabalha a nosso favor, para nós que não somos Nikkei, que não somos descendentes de japonês, isso trabalha mais a nosso favor do que contra nós, eu diria. Seja em qualquer ambiente, assim, no ambiente acadêmico, nesse ambiente de tentar prestar prova e passar, quanto no mercado de trabalho, pelo menos na parte da tradução. Eu acho que todas essas coisas assim, nesses ambientes, não é uma coisa que vai falar contra você, ela vai falar muito a favor. Né? Por exemplo, pegando um exemplo da universidade, na minha turma tinha menos de metade da turma era Nikkei. É uma turma que entrou com 40 alunos. Se eu te falar que tinha 10 pessoas Nikkei, é muito. Sim, a maior parte da minha turma era de pessoas que não eram descendentes, e grande parte dessa turma se formou assim, todos os descendentes se formaram, praticamente todos. Talvez em proporção maior do que as pessoas que entraram que não eram descendentes, mas muitas das pessoas que não eram descendentes continuaram até o final do curso sem problema nenhum, se formaram e estão aí exercendo as mais diversas atividades sem ser Nikkei. E a gente tem a prova viva, que é você, né? Que você não é Nikkei, e tá aí traduziu, né, um projeto ganhador de Oscar, uma coisa gigante, né? Provando e também tirando o medo de que dá sim para, né, trabalhar com isso sem medo, não precisa ser descendente, é de boa. Então, maravilha. Sem dúvida nenhuma, é exatamente isso. Fantástico. Você é admirável, parabéns. Quando crescer, gostaria Imagina. de ser parecido. Ter alguém que traz água para mim no meio do podcast, por exemplo, né? Um dia a gente consegue. E, Matheus, você tem outra conquista que é muito significativa, porque muitos estudantes buscam algo do tipo. Você passou no N1, que é o nível mais alto do exame de proficiência em língua japonesa, que é uma conquista significativa, né? Dificilmente você vai passar no nível tão alto do exame se não realmente tiver um conhecimento alto. Assim, na sorte vai ser muito difícil. Então, a minha primeira pergunta é a mais óbvia de todas. Como é que foi esse processo de estudar para o exame de proficiência nesse nível? É diferente de estudar para o nível mais baixo? É diferente de só estudar o idioma para aprender? O exame tem uma preparação específica? Você usou materiais didáticos? Você usou Nihongo Sou Matome, Shinkansen Master? Você entrou no canal do YouTube do Nihongo no Mori? Pode citar nomes de materiais, não tem problema. Como é que foi para você essa preparação? Qual o segredo para passar no N1? Acho que o segredo é o mesmo do que passar em outros níveis, não tem muita diferença, né? Continuar estudando. Assim, eu vou ser muito sincero e dizer que no meu estudo eu não tinha um direcionamento específico de vou estudar para passar no Noryu-Shiken no N1, né? Eu estudava já há um tempo, eu fui prestar o N3, eu passei. O N2 eu não tive a mesma sorte logo de cara. Como falei para vocês, não sou bom de marcar as coisas no gabarito. Prestando o N2 a primeira vez, eu virei uma página grudada na outra. E eu fui perceber só marcando no gabarito. Na hora que eu cheguei nele, eu falei, não é isso, faltou coisa, faltou uma página. E aí já estavam passando, recolhendo a prova, eu falei, não dá tempo, chuta, só para não entregar em branco. E quando voltou o meu exame, o resultado, faltou 1 ponto em uma das sessões para eu passar. Foi uma das maiores frustrações da vida. Pelo menos enquanto estudante japonês. E aí no ano seguinte eu prestei de novo, passei. E aí fiz o N1. A preparação foi sempre a mesma, assim. Eu nunca passei a estudar nada diferente.
com um direcionamento específico. A única coisa que eu fiz realmente para o N1 de diferente foi tentar ficar ali no Nihongo no Mori. Um pouquinho, eles têm uma série de gramáticas de Noryokushiken, né? E eu peguei a série do N1 para assistir. Enquanto eu estudava o meu material, assim, do curso, eu fiquei assistindo e escutando o que eles estavam falando, prestando atenção ali em algumas estruturas, e muitas delas chegou na hora da prova realmente e ajudaram, assim. De eu falar, essa era aquilo, né? Era assim que fazia, significa isso, assim. Então, isso deu uma ajuda, mas no geral, o estudo pro Noryokushiken é o mesmo do estudo de continuar aprendendo, assim, tá? O motivo dessa pergunta é porque existe até uma divisão de opiniões, até entre nossos alunos, né? Sobre a importância / necessidade do N1, porque é dito por algumas pessoas, inclusive alguns japoneses nativos, de que na prova do N1 caem conteúdos que não são ditos no dia a dia. Associando com o português, é como se caísse com uma frase, tipo, ele dissera tal coisa, pretérito mais que perfeito. Ninguém fala assim no português, né? No dia não se fala, mas existe no idioma. E que no N1 teria uma quantidade considerável de coisas que você não usa no dia a dia, que se você for estudar aquilo, é só para o N1, porque depois pode deletar da cabeça que você não vai usar, não vai ouvir, etc, etc. O que faz com que talvez estudar para o N1 nem seja necessário, porque você vai ter que estudar uma coisa que não vai usar na prática. Você teve essa sensação? Procede? Essas gramáticas que você estudou no Nihongo no Mori eram coisas que você não veria em outro lugar? Um adendo rápido, antes de você responder. Acho que foi no próprio Nihongo no Mori, para quem não sabe, um espetacular canal de YouTube para estudo do idioma japonês. Procura sem medo, não deixa de curtir o nosso, mas pode ir lá sem medo. Eu lembro de uma estrutura gramatical, não lembro qual, do N1, que a professora fala, eu sou japonesa, nasci aqui, sempre morei aqui, nunca falei isso aqui na vida, mas acho que o meu avô deve ter falado, e talvez caia na prova. Procede, cai na prova um monte de coisa que você nunca ouviu na vida, nunca vai usar, adianta passar no N1? Opine. Depende do seu objetivo com o idioma. Se você quer ir para o Japão falar e só conviver no Japão, turistar, ou mesmo até se você quiser morar no Japão, trabalhar no Japão, muita coisa, o N1 vai ser uma formalidade que empresas vão te pedir, que muitas vezes, por exemplo, para você passar numa bolsa, é um negócio que pesa. Se tiverem que escolher entre dois candidatos, que a entrevista deles foi parecida, o projeto de pesquisa é igualmente bom, a nota na prova de idioma foi muito próxima, ou assim, né? O critério de desempate pode ser que seja, eles vão mandar o que tem N1, não o que tem N2. Então, em alguns pontos é necessário, mais por mera formalidade do que porque se você não souber usar uma determinada estrutura gramatical, você não vai conseguir se comunicar. Acho que se o seu objetivo é a comunicação, cara, você não precisa de nenhum. Se você quer ir para o Japão a passeio, você não precisa de nenhum. Se você quiser ir para o Japão a trabalho, depende do seu empregador. Depende de quem vai te empregar lá. Se eles vão te falar, nós queremos alguém que tem N1, ou não, um N3 basta. Muito dificilmente você vai conseguir, por exemplo, um emprego no Japão sem ter qualquer certificado de proficiência. E isso já é bem mais difícil. Eu não sei se impossível. Se você não for Nikkei, talvez seja impossível. Não sei precisar assim, se é mesmo. Mas, de fato, pensando no conteúdo da prova, muitas coisas não vão ser faladas no seu dia a dia. Você deu o exemplo agora do pretérito mais que perfeito, e realmente ninguém fala assim há pelo menos 50 anos. Aqui no Brasil, ninguém fala desse jeito. Mas você pode se deparar com isso em literatura, em algum tipo de texto jornalístico, por algum motivo. Então, existem usos.
né? Tem usos e usos. Pode ser que uma estrutura gramatical de N1 não caia, não apareça na língua falada do dia a dia, na sua comunicação com seus amigos, ou dentro da universidade, mesmo numa aula, no trabalho, pode ser que não apareça. Mas se você estiver assistindo televisão e tiver uma notícia, você precisa saber, e aparece uma estrutura que você não conhece ali, que é de N1. Ou para ler um jornal, pode ser que tenha ali alguma coisa que é de N1. Né? Nesses contextos, é possível de aparecer alguma coisa, se você estiver no mundo acadêmico, direto em alguma tese, em algum texto que você estiver lendo, vão aparecer estruturas gramaticais, conectivos, que você não conhece se você não tiver estudado para o N1. Eu diria que sim. Então, é coisa de qual é o seu objetivo, né? Para que você quer esse certificado? Deixa um comentário dizendo qual é o seu objetivo. Perfeito. E eu queria acrescentar também, a gente falou muito do contexto universitário, né? E o N1 também diz muito sobre esse contexto universitário e formalidade, porque muitas das estruturas do N1 também são sobre formalidade, né? Sobre essa, porque para você que talvez não tenha começado a estudar a língua, está ouvindo a primeira vez aqui, se deparou com tudo isso, as formalidades no Japão são muito importantes, né? Como você fala, como você escreve, há essa diferença. Então, para você que quer ser tradutor também, às vezes vai traduzir uma obra que é mais antiga, ou uma obra que é muita política, muita politicagem, vai acabar lidando com essas estruturas, é importante ter. Então, é um adendo aí que eu acho que vale a pena. E aí eu queria fazer uma pergunta polêmica, juntando tudo isso aqui, porque eu acho que é com medo agora. Vai lá. Acho que é importante. Não precisa falar em valores, mas dá para viver de tradução no Brasil? Dá e dá tranquilamente. Assim, depende, obviamente, da sua condição, da sua estrutura familiar, né, da sua estrutura, né, de quantas pessoas tem na sua família, de como se compõe renda e tudo. Pensando em nada disso, eu diria que dá tranquilamente, assim, que é mais do que possível. Perfeito. Muito bem. A gente está se aproximando do final da nossa primeira edição e a gente quer agradecer você, Matheus, e a você que está acompanhando também no chat, deixando seu comentário. Deixa um comentário sugerindo um nome legal para a gente oficializar como o nome do nosso podcast. E o melhor nome vai ganhar um prêmio surpresa, tá? Pode me cobrar depois. Vai deixando comentário e vai opinando. E se você quer uma parte 2 com o Matheus também comente, também peça, porque a gente tem a intenção de chama o convidado, faz uma boa entrevista com ele. Se você gostar, se você achou que faltou alguma coisa a falar, a gente chama ele de volta e ele volta aqui para que quando a pessoa tem muito a dizer, a gente sempre vai ter tempo para escutar. Para finalizar, Matheus, eu queria que você falasse um pouco como as pessoas te encontram nas redes sociais, caso você queira ser encontrado, talvez você não queira, e quais são os seus principais trabalhos que você pode divulgar, visto que algumas coisas às vezes têm um contrato de confidencialidade, só para a gente ter uma noção do quanto você já fez e para quem quiser prestigiar o seu trabalho. Eu sei que a lista é razoavelmente grande, então eu vou deixar que você fale. Tá certo? Bom, para me encontrar nas redes é @shurikan_tl no Twitter, no X, perdão, não é mais Twitter. Isso. O meu Instagram só tem minhas fotos de casal com a minha esposa, não tem muito conteúdo de língua japonesa, mas é @the_shurikan, depois o Charles vai soletrar aqui para vocês, vai deixar escrito bonitinho. E estou no LinkedIn com o nome completo de Nascença Matheus de Brito Afonso dos Santos. Também soleta depois para o pessoal, Charles, por favor. Vai estar aqui na descrição, né, do vídeo. Dos trabalhos que eu já fiz, eu trabalhei no Menino e a Garça, que foi uma grande honra, o maior trabalho da minha vida. Estou trabalhando com editoras agora, Panini e JBC, com títulos como Ayashimon, que saiu pela Panini tem pouco tempo, recentemente, é um mangá de 3 volumes aí, que infelizmente foi cancelado, não teve
um super desenvolvimento comprido, mas é um mangá muito legal, bem bacana, interessante de se ler. Estou trabalhando também com eles no Migidali, é uma outra história super bacana, que saiu até anime agora na Crunchyroll, tem pouco tempo. Trabalho com a JBC, fiz aí para eles um livro que ainda não saiu, então não vou estar divulgando o nome por enquanto. Faço para eles a edição semanal de Eden Zero, o capítulo semanal que eles publicam aí, Simulpub, nos canais digitais. E da JBC é isso que eu posso falar. Não posso comentar outros trabalhos. E trabalho também com o pessoal lá de fora do Brasil, uma distribuidora que se chama Discotech Media. Traduz do japonês fazendo para o alguns inglês, trabalhos, né? Para o inglês, exatamente. Alguns trabalhos aí muito interessantes. Já fiz filme do Lupin the Third. Eles lançaram agora recentemente uma série de OVAs do Kenichi, o discípulo mais forte do mundo, com a tradução minha, alguns filmes, entre outras coisas aí que ainda não tenho a liberdade de estar comentando. Fiz para eles o Gato de Botas da Toei, que é muito divertido. Algumas coisas assim. E, claro, os trabalhos com a Sato Company e os Kamen Riders na Amazon Prime Video, disponíveis agora, o 555 e o 01. Muito bem. E a Discotech, que tem uma política de muitos lançamentos em mídia física, né? Exatamente, então, que lança ali Blu-rays, né? Não é mais DVD. Umas coisas bem bacanas que, infelizmente, para chegar na nossa mão aqui no Brasil, dá um pouco de trabalho, mas que é possível. Muito bem. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Um menino inspirador, bem-sucedido, venceu em todos os aspectos, foi para o Japão, o governo pagou, traduz, é pago agora pela iniciativa privada, também vive do idioma japonês, direcionou sua vida para o idioma japonês e agora colhe os frutos com várias conquistas e elas continuam aumentando. E a nossa ideia com o nosso podcast é sempre trazer pessoas inspiradoras que possam somar, você que tem um interesse em aprender o idioma e, enfim, né, ser bem sucedido com ele para realizar seus sonhos, não importa quais sejam eles. Aqui a gente não vai julgar, não somos fiscais de sonho alheio, né? Se o seu sonho é diferente dos demais, tá tudo bem. Kyo Sensei, considerações finais. Matheus, muito obrigado, grande abraço. Eu queria só agradecer também o Matheus, nosso primeiro contato também, onde eu tô conhecendo um pouco mais dessa figura aí que, cara, bastante coisa, bastante conquista. Fico muito feliz pela sua presença, por compartilhar a história com a gente. Para você que está assistindo também, pessoal, muito obrigado. Lembrando que você que talvez não começou a estudar japonês ainda, quer estudar na melhor escola de japonês do Brasil, programajaponesonline.com.br, vai lá, entra na lista de espera e nosso time vai entrar em contato com você para você fazer parte da nossa escola. É isso, muito obrigado. Pessoal, obrigado aí pela recepção. Deixa eu agradecer também, Charles, não vai cortando aí. Pessoal, obrigado por terem me convidado. Quem assistiu, obrigado por ter assistido. É um prazer estar aqui dividindo a história com vocês. E sempre que tiver a oportunidade, se quiserem chamar de volta. E você que tem um podcast, eu sou oficialmente convidado de estreia de podcast. Então, se você está estreando o podcast e não tem o primeiro convidado, toda disponibilidade, pode alinhar com o meu agente. E é isso, gente. Muito obrigado. É isso aí, então. Valeu, muito obrigado. Pessoal.